Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o amparo a crianças e adolescentes vítimas de abandono, maus tratos e que infelizmente necessitam serem temporariamente ou definitivamente retirados do convívio familiar. Para falar conosco sobre esse tema e também sobre as ações voltadas para essas famílias, nós conversamos nesta edição com a fundadora e diretora-presidente do projeto Amigos das Crianças de São Paulo, Rosane Schene, que compartilha conosco a sua história de vida também ligada a esse assunto, hoje aqui no programa Sociedade Solidária. Bom, no bloco anterior a gente já falava sobre como foi essa trajetória de reunir um grupo de voluntários para poder realizar um trabalho em prol de crianças e jovens que vivem em situações tão difíceis. Agora, para quem está acompanhando, conhecer melhor sobre esse tema. A gente falou bastante sobre as situações difíceis que vivenciam esses jovens a ponto de chegarem nesses locais. Como, por exemplo, os jovens que hoje são atendidos no projeto Amigos da Criança, eles chegam até a entidade. Quais são as realidades que tem por trás deles que fazem com que eles necessitem desse tipo específico de atendimento? Nós trabalhamos muito em conjunto com o Conselho Tutelar. Então, infelizmente, há muitas denúncias, sobre as famílias que realizam maus tratos com as nossas crianças e adolescentes. E quando existe uma denúncia, o conselho é acionado, essa criança chega, esse jovem, são crianças de 0 até 17 anos, são encaminhados para o conselho tutelar e o conselho tutelar avalia a melhor forma e o melhor lugar para que essa criança seja abrigada. Então, tem vários tipos de casos. Tem casos de agressão física, de maus tratos, de abuso sexual, de uso de drogas na família que acabam gerando todas essas outras consequências, e as crianças passam a ficar sob a guarda de um abrigo como o nosso. E vale destacar que esse é um último recurso, que a prioridade, inclusive dos conselhos tutelares, é de tentar fazer com que a criança fique o tempo que for necessário na casa de alguém da própria família. Exatamente. Quando não tem mais o recurso de ninguém da família conseguir atuar, essa criança é enviada para um abrigo. E mesmo quando elas chegam no abrigo, também existe todo um trabalho de assistência social para a gente tentar recolocar essa criança nas famílias novamente. Porque também a experiência nos mostrou que, por mais difícil que seja esse ambiente familiar, é sempre muito melhor para esse jovem ou para essa criança estar ligado a alguém da família. Então, a gente procura fazer todo um trabalho de conscientização e doutrina dessa família para tentar recolocar essa criança nesse âmbito familiar. Então, a prioridade não é, por exemplo, encontrar uma família substituta, uma família adotiva. É sempre reconstruir aquele lar que, por algum motivo, se desfez, até por uma intervenção do Conselho Tutelar, para garantir a integridade dessa criança e desse jovem. Exatamente. Esta é a prioridade. Porque, de repente, é um momento que a família estava vivendo, alguma coisa que estavam passando, uma falta de educação mesmo, de abrir os olhos dessa família, e a gente consegue, com alguma orientação, com o passar do tempo... Então, um apoio psicológico. Um apoio psicológico, um direcionamento até para algum emprego, tentar resgatar essa família, e as origens, aquilo que une um lar, para fazer com que essa criança se reintegre. Esse é o melhor caminho, sem dúvida. Agora, como é trabalhar com esse jovem que ele, por estar ali, já teve um histórico delicado. Depois foi retirado abruptamente daquela convivência com a qual ele estava acostumado e passa a fazer parte de um ambiente novo, com pessoas que ele não conhecia. Jovens que muitas vezes têm toda uma experiência marcada pela agressividade e acabam aprendendo a reagir dessa forma também diante das dificuldades da vida. Como é que é esse dia a dia, especialmente esses primeiros momentos junto a esses jovens? Sem dúvida, existe uma dificuldade bem grande mesmo, porque é o exemplo que esse jovem tem em casa. Então, quando as crianças chegam numa idade menos avançada, é muito mais simples da gente lidar com isso, é muito mais simples a gente passar orientações e educação para essa criança. A partir dos 11 anos, a dificuldade aumenta. Então, sempre o aconchego dela, a nossa casa, está vinculado a um tratamento psicológico para que a gente consiga abrir, quebrar uma barreira ali de anos, às vezes, de educação ou de referência negativa que esse jovem teve, para conseguir reintegrar ele na sociedade e mostrar algum caminho baseado em alguns valores que, porventura, ele não tenha tido na sua família.
Então, é bem importante sempre vincular o abrigo, né, o abrigamento desse jovem a um trabalho terapêutico. E que tipo de resultado vocês têm colhido a partir desse trabalho? Os resultados são acima do esperado sempre. A gente percebe que quanto mais a gente se dedica a esse jovem, quanto mais atenção ele tem, a gente consegue reverter esse quadro e a gente ganha em cada conquista deles, seja na orientação a um trabalho. Esse é um trabalho bem bacana que a gente faz. A partir dos 14 anos, a gente já começa a dar essa orientação de educação profissionalizante para esses jovens, para que quando eles se reintegrem na sociedade, seja na família ou porventura, caso ele cresça num abrigo e saia aos 18 anos, ele sempre tenha em meta, né, a importância de um trabalho e como ele tem que agir para conseguir conquistar esse espaço através do seu trabalho, do seu desempenho, de uma profissão que gere resultados para ele, porque ele tem uma vida mais digna. Então, esse é o melhor resultado que a gente tem, mostrar para esses jovens, essas crianças, a importância dos valores na sociedade, para que ele consiga um emprego e consiga seguir sua vida baseada nesses valores. Sim, que bom. Sempre a esperança, ao final das contas. Sempre, sempre é muita esperança e a gente sempre acredita que o amor, né, a dedicação, que é o amor, a educação, a orientação que a gente pode passar para essas crianças o tempo que elas ficam no abrigo, transforma. Então, se existe uma maneira de transformar alguém, é através desse amor. E a gente acredita muito que ele gera resultados. Bom, e como vocês veem a partir desse contato com as famílias que chegaram já numa situação tão grave, o trabalho preventivo? Qual é o olhar a respeito dessas ações anteriores à criança, ao jovem, ter que passar por uma transição tão complicada como essa? Hoje nós atuamos também em 2 trabalhos preventivos lá na comunidade de Pirituba, que é a periferia de São Paulo. Nós trabalhamos através do comunicado do Conselho Tutelar. A gente tenta chegar em algumas famílias através de uma creche e do serviço social para evitar que aquela criança ou aquele jovem venha morar no abrigo. Então, como é que a gente trabalha? A gente cuida um pouco das crianças para trazer os pais para próximo da gente, para poder dar educação para os pais e familiares, não para as crianças apenas. As crianças passam a ser apenas um motivo a mais para a gente conseguir chegar perto dessa família. Então, nesses centros de prevenção, nós passamos a dar orientação para os pais de como cuidar daquela criança, o porquê que é obrigado ela ir para a escola, como ele chega nos postos de saúde, qual que é a higiene base, até mesmo ajudar os pais com o futuro emprego, cursos profissionalizantes, para evitar que ele caia no dia a dia e justifique a falta de um bem financeiro para os maus tratos da criança. Então, a gente tem feito esse trabalho preventivo, que é para evitar que a gente tenha que abrir outros abrigos na sociedade. Atuando logo numa primeira ocorrência, antes de ser necessária uma decisão mais drástica, digamos assim, dos conselhos tutelares. Exatamente. Bom, Rosane, agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade pela senhora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante, reconhecer também esse trabalho. A Legião da Boa Vontade, quem criou o programa Sociedade Solidária, atua também nas suas escolas e centros comunitários de assistência social junto às famílias, numa ação preventiva e sabe da dificuldade que é, mas também do grande orgulho poder fazer parte da história dessas famílias e transformá-la para melhor. Por isso, para finalizar o programa de hoje, nós trazemos uma mensagem do criador do programa Sociedade Solidária, o diretor-presidente da LBV, que nos chama justamente a essa nossa responsabilidade perante crianças e jovens. Ele afirma em seu livro É Urgente Reeducar, e tem em mãos a versão Pocket, na página 167. A escola é imprescindível, mas não substitui o lar. O Estado e a sociedade têm de, unidos, gerir soluções para que as famílias criem e eduquem dignamente os seus filhos. E com essas palavras, nós finalizamos o programa de hoje, abrindo também para suas considerações finais. Rosane, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e falarmos desse tema importante para a nossa sociedade, para que todo mundo tenha conhecimento de como isso funciona e como a sociedade pode trabalhar para melhorar esses jovens que são tirados dos pais por maus tratos. Muito obrigada. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com Rosane Chene, fundadora e diretora-presidente do projeto Amigos da Criança.
Esse tema, o apoio da sociedade a crianças e jovens vítimas de maus tratos, abandono, violência, é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em outras edições aqui do nosso programa. O Sociedade Solidária hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.